Conforme o pessoal for chegando, chegar depois, perde, né? Então preste atenção. Passar o vídeo, fechar aqui o microfone. Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Para continuar com a compreensão da Sociologia compreensiva, sim, repetimos de propósito, o vídeo de hoje trata do conceito de racionalidade e o desencantamento de mundo segundo Max Weber. No último vídeo sobre Weber, explicamos que ele percebe a realidade social através do conceito de ação social. São 4 tipos de ação social e podemos separá-las entre irracionais e racionais. Segundo Weber, existe um movimento na história da humanidade de complexificação das relações sociais. Como assim? Podemos colocar, lado a lado, 2 configurações de vida social. De um lado, a vida em comunidade e de outro, a vida em sociedade. Na primeira, temos menos pessoas, sendo que essas, ao se relacionarem, pautam suas ações mais no afeto e na tradição. Imagine que você viveu sempre no mesmo bairro e seus pais também nasceram lá. Os vizinhos da sua casa são os mesmos de sempre. Ali, neste espaço, as ações que vocês terão na sua maioria serão pautadas em afeto e tradição. No segundo tipo de relação social, a chamada sociedade, temos mais pessoas envolvidas. Quanto mais pessoas, maiores serão os conflitos. Portanto, menos afeto e menos tradição estarão envolvidas nas nossas ações sociais, e mais racionalidade ocupará os motivos dessas ações. Neste caso, teremos uma relação social muito mais racional que a anterior. Como percebemos isso? Através da criação de leis, normas, regulamentações racionais que são, acima de tudo, impessoais e racionais, pois não podem privilegiar ninguém e nem se pautar em sentimentos ou tradição, porque isso personaliza demais essa lei, norma ou regra. Assim sendo, esta vida em sociedade é mais racional e cheia de regras. Uma pergunta sincera: em qual vocês acham que estamos vivendo? Em uma comunidade ou sociedade? Sim, vivemos em uma sociedade. E como podemos perceber isso? No chamado processo de racionalização da vida social. Em todas as relações do cotidiano, estamos em contato com a racionalidade de regras que regulamentam a nossa vida. Na fila do banco, na compra de um jogo pela internet, na sala de aula, ao atravessar a faixa de pedestre. Em todas essas situações, a vida racional de uma sociedade aparece. Segundo Weber, à medida que a história da humanidade avança, mais as relações vão se tornando racionais, porque a complexidade da vida em sociedade, ou seja, a vida em contato com o maior número de pessoas, exige um conjunto de leis e normas impessoais. Primeiro tema, ok. E que seria o desencantamento de mundo para Weber? Vamos lá. Temos uma vida social racional. E o que iremos fazer sempre passará pela dimensão racional. Essa dimensão pode ser com relação aos valores ou aos fins. Weber dirá que uma das consequências de uma vida mais racional é tirar o encanto do mundo. Isso significa que nós não mais acreditaremos em seres sobrenaturais, em forças do além, em coisas que fogem da nossa racionalidade e que controlariam a vida da matéria. Para ele, este processo é chamado de desencantamento do mundo. Ao tirar o encanto do mundo, a natureza torna-se apenas um meio de obtenção dos interesses da razão. Ou seja, é mais ou menos como se, ao olhar para uma árvore, você só enxergasse nela o seu interesse. Um monte de madeira para fazer uma mesa, ou um empecilho para a sua produção agrícola, ou uma sombra para você ler um livro. Não teria, nessa sua visão, espaço para enxergar o espírito da natureza ou a grandeza histórica da árvore. Além dessa visão objetiva, Weber afirma que poderá ocorrer uma perda de sentido da existência. Afinal, a visão encantada do mundo consegue atribuir sentido à própria existência humana. Pense, por exemplo, nas religiões. De um modo geral, todas elas buscam acalentar e explicar o motivo de estarmos nesse mundo. Contudo, com o desencantamento de mundo, ao perder o encanto, o mundo fica esvaziado de sentido. Não sobra nada. Apenas a fria e dura materialidade e racionalidade do mundo. Bom, ficamos por aqui. No próximo vídeo iremos conhecer a discussão de Weber sobre dominação. Até o próximo vídeo e tchau! E aí, gente? Meu Deus, que demora, viu? Jesus.
Bora, pessoal. Falem alguma coisa. Pessoas falam sobre o vídeo. Hein, gente? Pelo menos vocês entenderam? Hein, gente? Mais alguém? Explica aí pra gente. Explica aí o que você entendeu, cara. O José, pra gente começar a partir de vocês. Vai ser só. Cadê o cara? Não, não precisa explicar certinho, não. Fala aí, você entendeu o quê? Diga aí alguma coisa. Vai ser nosso pontapé de partida. Escreve Ave Maria. Ah, é. Você tem aquele problema, né? Fala por aí pelo chat mesmo. Isso, vá. Vai que a partir daí a gente vai. Cadê o cara? E a galera? E o resto? A gente passa 5 minutos, ninguém se pronuncia. Rapaz. Devia ter. Vou baixar a nota de vocês lá, viu? Vou condicionar a nota, a aprovação de vocês para participação na aula. Vou nem fazer atividade. Vai ser agora por participação. Quem participar vai ser aprovado. Quem não participar não vai ser aprovado. Perdendo interesse. Aí o cara começou a falar, não terminou. A gente vai ficar assim. Você tem que participar, gente. Eu Professor, vou condicionar 4 pontos da participação. É que eu tô 4 meio pontos. doente. A minha voz tá muito ruim para falar Precisa também. ser, fale pelo chat. Ele falando, é porque eu tava indo escrever também. Ele tava falando sobre a sociedade que tinha leis e regras. E Marx, ele falava sobre encantamento do mundo, né? E ele tava falando que com a forma que ia evoluindo, né? E as pessoas iam perdendo isso, como ele falou sobre também as religiões que estava como que algo foi criado, né, professor? Mais ou menos isso. Só que com o tempo só ia existir assim. A professora, que eu não consigo explicar direito. Não ia existir mais isso. Das pessoas já, esse sentido. Eu vou fazer isso. Eu vou passar. O quarto bimestre vai ser 6 pontos da avaliação e 4 pontos de participação em sala de aula. Fazer isso. Se não participar, daí tem problemas. Vai ser 6 pontos. Eu vou fazer sempre assim, 6 pontos e 4. Já devia ter feito. Né?
Não, cara, você participou, você participa das outras aulas, outras pessoas participam, né? Mas tem gente que... Eita, no primeiro dia de aula, mudo e sai no último calado. Aí é problema. Então, o Weber tá a atividade foi passada para quem não participou da, da Semana de Consciência Negra. Então, algumas pessoas estão com atividade lá no Classroom. Ok para responder. Essa atividade é para quem não participou da trabalho da semana. Quem participou já está com a nota, né? Aí, ó, não é vir poucas pessoas, é participar, né? Quem não vem, não tem como avaliar, né? Porque não tem como. Mas quem está aqui, pelo menos, participar no chat, falar alguma coisa no chat. Vou condicionar 6 pontos e 4 pontos de participação. Ver se vocês falam alguma coisa, pelo amor de Deus. Falem alguma coisa. Então é isso, né, gente? Weber, nosso querido Weber, nossa última aula de Weber desse trimestre. Vamos falar sobre racionalidade, desencantamento e secularização. A racionalidade enquanto um processo histórico mais amplo, né? É um processo interessante que Weber ele estuda, quando ele faz suas análises sobre esses temas, nesses temas não, mas ele é muito forte nessa discussão de sociologia da religião, né? Ele é um dos 3 clássicos, eu acho que ele é junto com... Não, eu acho que ele mais se dedicou a estudar as religiões e depois Durkheim, então ele tem escritos, então ele tem, não sei se é do ponto de vista biográfico, mas ele tem uma, vamos dizer assim, uma tentativa de compreensão desse processo, de todo esse processo, de como esse processo tem origem, principalmente o processo de racionalização e desencantamento do mundo, nas próprias formas religiosas, né? É um processo de racionalização, vai falar de um processo mais amplo, que ele atinge seu ápice com a Reforma Protestante, né? Mas não começa muito tempo antes, né? Ele fala que começa nas seitas judaicas, né? Antes de Cristo e tal, e atinge seu ápice de desenvolvimento no Ocidente, né? Como nós já temos na aula passada, com o advento da Reforma Protestante. A partir do século XVI, esse processo de racionalização ocidental, moderna, atinge o ápice de desenvolvimento. O que é... Ele fala algumas tipologias de racionalidade, a gente tinha que falar até nos tipos ideais de Weber, mas eu vou passar um vídeo para vocês entenderem a metodologia. Tá aí e também está aí no slide. Mas, basicamente, gente, racionalidade, dentro do entendimento da particularidade dessa racionalidade ocidental, que Weber se dedica a estudar, né, na ética protestante, está ligado à questão do calculabilidade, né? A questão da calculabilidade, né? Somente ação social predominante na nossa sociedade, que ele chama, né? Que é ação social referente a fins, né? Tem vários outros nomes, mas ação teleológica, ação social referente a fins, ação racional, ação social racional referente a fins, e tem outros nomes que eles dão, mas é um tipo de ação que ele fala que tem um mais alto grau de racionalidade, ou seja, de calculabilidade e previsibilidade entre meios e fins, né? Entre adequação dos meios para a obtenção de determinados resultados finais e tal. Então, mais claro, né? Pense na ação econômica, né? Nas relações sociais econômicas, na ação social econômica. Os agentes têm
teriam, né, para ele, um alto grau de racionalidade para tecer relações sociais com relação a trocas comerciais. Tá certo? Então, a racionalidade, basicamente, da sociedade ocidental, é predominante essa racionalidade do tipo que eles chamam de instrumental. Né? Instrumental, ação de calculabilidade, ação de previsibilidade, de contas, de quantidade, de exatidão, vamos dizer assim, matematização da vida, né? Ele fala que o desenvolvimento da matemática da contabilidade. Vocês estão em contabilidade, né? Ele fala que a contabilidade o desenvolvimento da contabilidade é uma das singularidades desse moderno capitalismo ocidental. Né? Ele fala que está estritamente relacionado a essa época da Reforma Protestante. Significa que o cara, sentido de um empresário qualquer, um empreendedor qualquer, ele vai lá. Né? Qual é a lógica, né? A lógica é, basicamente, simplória ao extremo, é pegar um espaçamento temporal, né? Pega uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, 1 ano, 6 meses, um espaçamento temporal que for, e fazer uma conta básica entre o que ele investiu e o retorno desse investimento. Né? E a partir do momento que você investe, você vai tecer alguns tipos de meios, de estratégias para conseguir algum tipo de objetivo, né? Que é a ação social racional com relação a fins. Então, você, por exemplo, você abre uma delicatessen com não sei quantos de dinheiro, você fala, olha, daqui a 2 anos eu quero estar faturando isso, lucrando isso, daqui a 5 anos eu quero ter meu retorno do investimento de volta, etc. Então, essa é a lógica da contabilidade, essa matematização, essa calculabilidade, essa previsibilidade, essa quantificação da vida, esse pensamento de números, etc. Esse é o processo de racionalização ocidental, basicamente. Mas, com isso, o Weber não está dizendo que há outros determinantes, né? De valores, de tradições, de racionalidade, mas ele está falando que é o comportamento típico. Né? Típico no sentido da média, né? A tendência da sociedade é essa. E esse processo de racionalização, ele vai ser um processo que Weber chama um processo mais extenso, processo mais amplo, que tem uma durabilidade histórica maior. Aí vamos agora para a discussão sobre o desencantamento do mundo, que ele vai dizer que é um processo menos amplo, menos extenso historicamente, e depois o processo de secularização, que é menos extenso e com a duração histórica menor. Tá? Como se a secularização estivesse contida no desencantamento, que estivesse contida na racionalização, que é esse processo histórico mais amplo. Aí, o que é esse negócio de desencantamento do mundo? Novamente eu falo que ele estuda as religiões, né, as transformações postas pelas diversas religiões, né, tanto as orientais quanto as ocidentais, as religiões éticas, né, como eles chamam as seitas protestantes e outras. Qual é o significado disso? Por que eu estou falando isso? Porque ele vai falar, pelo menos nesse ponto de racionalização e desencantamento, e agora a gente falando de desencantamento do mundo, é um processo que ela surge na religião também. A gente vai, deixa eu continuar que eu falo, que eu explico. Essa pergunta sua, ela começa na religião. O que é desencantamento? Que é esse prefixo des, né? Dessa palavra em específico, des, significa basicamente uma negação do encantamento, né? Um não encantamento. Também é uma longa tradição, é um longo processo histórico, né? Não tão amplo quanto o processo de racionalização, mas é um processo histórico que vai também atingir seu ápice, tudo atinge seu ápice, basicamente, porque ele quer estudar a especificidade da moderna sociedade capitalista ocidental. Né? Então, obviamente, vão chegar ao seu ápice com a Reforma Protestante em diante.
O que esse troço significa, gente? Significa o quê? Que dentro de algumas religiões, e como nós analisamos as seitas protestantes, elas retiram qualquer tipo de encantamento de sua estrutura religiosa. Encantamento, magia, mudança, né? Tentativa de transformação de seus destinos individuais, cotidianos. Né? Não foi isso que nós estudamos lá com a Reforma Protestante? Né? Hein, gente? Não foi, Ilcari? Não foi isso que nós falamos? Que as seitas protestantes elas retiram, né, de sua lógica religiosa qualquer tipo de intervenção mágica no mundo. Não é qualquer tipo de intervenção mágica no mundo. Qualquer tipo de tentativa de transformação, vamos dizer assim, do destino da existência. Gente, você preste atenção nesses termos, para quando cair nesses termos, vocês saberem o que está se referindo. De desencantamento, a tirar a magia. A possibilidade de intervenção na nossa vida. Como assim? Pega um exemplo qualquer, não vou dar exemplo de ninguém, não, que ninguém está participando, exceto eu, cara. Fulano de tal e fulano de tal, uma coisa que vocês sabem, né? Eles estão tristes, sozinhos, solteiros, querem começar um novo relacionamento. Encontrar uma pessoa, né? Eles são católicos, né? Aí no meio do ano eles fazem, né, uma reza para Santo Antônio, né? Pedida para Santo Antônio, aquela coisa toda. Para que Santo Antônio, né? Vocês sabem, né? A lógica de Santo Antônio, né? Que ele traga uma pessoa para relacionamento, etc. Ou seja, que Santo Antônio mude o campo amoroso dessas duas pessoas hipotéticas. Então, através da intervenção direta de um santo, ele vai possibilitar que seja transformada a vida daquelas duas pessoas hipotéticas que eu estou falando. Isso é magia. Né? Isso é encantamento. Né? Porque uma entidade divina está operando a própria vida da pessoa. Né? O catolicismo ainda tem espaço para isso. Gravaram? Entenderam? Na lógica. De outras religiões também, a Umbanda, etc. Acho que o próprio Espiritismo tem essa lógica. Das religiões, das tradições dos indígenas, tem isso, né? Desse processo de encantamento e tal. Entenderam isso? Pronto. As seitas protestantes, começa com o luteranismo em diante. Eu já expus na aula passada, eles vão fazer o seguinte, vou falar, olha, não há possibilidade de ter essa intervenção de mudar nossos destinos, porque os nossos destinos já estão previamente estabelecidos por Deus. Né? Aí é a doutrina da predestinação. Se eles já estão traçados por Deus, não há possibilidade de ninguém interferir na nossa vida cotidiana. Tá certo? Aí, através daquela que eu expliquei, através da doutrina da predestinação, né? Dessa impossibilidade de mudar a próprio destino, né? A própria vida cotidiana, né? Dos protestantes, né? Que os protestantes não acreditavam, não acreditam nessa possibilidade, é que eles vão se reportar ao trabalho como essa atividade humana que vai ser, vamos dizer assim, que vai trazer esse indício de
de sucesso ou fracasso numa linguagem religiosa da salvação ou não. Então, vai ser esse processo de desencantamento do mundo. E esse processo de desencantamento do mundo, como o vídeo falou, ele vai abrir espaço para o desenvolvimento, por exemplo, das ciências modernas, do pensamento racional, né? Do que Max Weber fala de uma racionalidade, acho que é a racionalidade teórica, né? O processo de explicar o mundo através dos conceitos, né? Dos sistemas filosóficos. Ou seja, explicar o mundo através de como eu estou explicando o mundo para vocês agora, através da racionalidade sociológica, através dos conceitos sociológicos. Né? Eu estou tentando explicar para vocês uma realidade histórica, começou lá atrás, que perdura até hoje, através de conceitos, né? Racionalidade, desencantamento, secularização, né? Através de uma lógica racional. Né? Eu estou tentando explicar através do movimento que ocorreu no passado. Né? Eu estou explicando através de determinações religiosas, etc. Eu não estou explicando nesse sentido, através dessa lógica. Beleza? Então, quando o vídeo falou aquilo, né, do desencantamento, né, ele está falando o seguinte: a vida vai perder a magia, o encantamento, o divino. Porque a gente não tem contato, nós não temos contato diretamente, pelo menos eu não tenho contato diretamente, eu não sei vocês. Mas se vocês tiverem a oportunidade de conversar com algum indígena, ou tiverem ao longo de sua vida, e se vocês lembrarem dessa aula, alguma tribo indígena, passar algum tempo, etc., vocês vão perceber que a existência para eles é permeada, talvez em toda a sua totalidade de vida, por elementos divinos. Porque ele vai perceber ali o rio como expressão da divindade, ele vai enxergar a própria existência deles como expressão da divindade, eles vão enxergar a vegetação, a fauna, a flora como expressões de sua divindade. E isso aqui, a sociedade ocidental perdeu isso como um todo. Vai perder isso como um todo. E esse processo de racionalização, de desenvolvimento da racionalização teórica, etc., da explicação científica do mundo, da abertura da explicação científica do mundo, ele vai ter consequências para a nossa existência. Por que ele vai ter consequências? Isso é importantíssimo, é bem interessante. O vídeo fala a perda do sentido da vida. O que significa a perda do sentido da vida, gente? O que significa isso? Hein? Qual é o entendimento, o sentido, quando se fala que houve uma perda do encantamento, uma perda do sentido da vida, a existência se tornou mais fria, a existência se tornou mais, vamos dizer assim, mais calculável, mais quantificável, mais racional, menos emotiva, vamos dizer assim, menos emotiva, talvez, menos afetiva, sei lá, talvez. O que significa isso? Significa que a religião, ou as religiões, elas são uma estrutura social, são instituições sociais, que elas dão sentido à nossa existência. Quem é religioso, eu não sei quem é religioso da sala. A religião explica a vida e, além de explicar a vida, nos diz por que nós estamos vivendo. Assim, eu estou passando por determinado problema. Se você tiver, sei lá,
católico, protestante, evangélico, budista, candomblessista, qualquer que seja, você vai ter uma explicação divina, você vai ter caminhos, né? Você vai falar, olha, você está passando por isso, mas o sofrimento existe e tal, mas, sei lá, depois de sua vida, o Espiritismo vai falar lá do processo de, ai meu Deus, de desenvolvimento espiritual que a pessoa tem que passar, né? O processo de amadurecimento e tal, que as dificuldades da vida existem, né? Existem planetas, né? Que são planetas mesmo que são espaços que existem para o aprendizado das pessoas, né, dos espíritos, né, o processo de evolutivo, etc. Então tem todas essas explicações do mundo, do sentido do mundo, para falar assim, olha, você está vivendo tudo isso porque tem um propósito, tem algo por trás, tem uma explicação divina, então dá uma certa segurança. Não que o ateu não tenha segurança da vida, né, mas dá uma explicação, né, sei lá, para algumas pessoas dá um acalento, né? Ou você está passando dificuldade financeira, você tem aquela, não, vai melhorar, tal. Não, você tem a teologia da prosperidade dos evangélicos, não faça isso, não sei o que lá, tal, vai melhorar. E a ciência faz o quê? A ciência, que desenvolve nesse bojo aí do desencantamento do mundo, a ciência faz o quê? Eu, enquanto professor, cientista, teórico, faço o quê? Explico a realidade, né? Através dos autores que nós estudamos. Mas eu digo para vocês, qual é o sentido da vida? Weber está dizendo qual é o sentido da vida, Weber está explicando o porquê vocês estão passando por isso, o porquê você está, né? O que vai acontecer com vocês depois de morrerem, o que aconteceu com você, teoricamente, se vocês acreditam em reencarnação de vidas passadas, etc. Vai explicar por que você está sofrendo, né? Vai passar algum tipo de trabalho, algum tipo para acender alguma vela para você fazer pedido para o santo, etc. Eu faço isso. Hein? Hein, o cara? Eu estou fazendo isso. Seus outros professores fazem isso. A professora Helena de História faz isso. O professor André de Geografia faz isso. O professor de Química, de Física. Eles explicam, a tentativa de explicar, compreender o mundo, tanto material quanto social, através de conceitos científicos, através de sistematizações científicas. Luiz Mar faz isso, pensamento filosófico? Não, ele tá. Porque não faz, porque a ciência não tem esse objetivo, não tem essa, vamos dizer, essa característica ética, normativa, né, de dar um sentido à vida. Por isso a frieza. Porque se a gente sabe, por exemplo, vocês podem saber do processo de como, sei lá, o universo foi criado, como o universo surgiu. Vocês podem saber como funciona mais ou menos, como funcionou mais ou menos as transformações no planeta Terra que desembocaram em uma determinada característica desse planeta que permitiu o desenvolvimento da vida. Vocês podem saber os movimentos químicos lá daqueles processos biofísico-químicos que deu origem à primeira forma de vida. Vocês podem saber da teoria da relatividade, teoria da evolução, né? Da explicação comumente aceita, né? Do fenômeno natural que teve como consequência o desaparecimento dos dinossauros. Vocês podem conhecer cientificamente como funcionava sociedades passadas, vocês podem conhecer as explicações que os teóricos da sociologia, da ciência política, da antropologia falam sobre a modernidade, sobre os outros povos, sobre a alteridade, sobre modo de produção, sobre exploração, sobre mais-valia, sobre a lógica
de funcionamento da sociedade capitalista, sobre o processo de exploração, sobre o processo de racionalidade, sobre o processo de solidariedade mecânica, mas nenhum desses conhecimentos científicos que vocês têm, que vocês adquirem ao longo do sistema educacional formal, vão dizer para você o que é a vida. Que diabos é a vida? Que diabos nós viemos fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui? Para onde vamos? De onde viemos? A ciência não vai dar essa explicação. Por isso que a ciência é uma forma de conhecimento da realidade que vai explicar a realidade tal como ela é, ou grosso modo, tal como ela é, ou mais precisamente através de conceitos científicos, sistematização científica, etc. Mas não vai dizer o que é a vida. Aí é outra esfera. A religião dava essa explicação. A religião dizia o que era a vida. Ou diz o que era a vida. E a ética também, né? A ética, esse campo filosófico que estuda, né? Valores, sistema de valores, etc. Pode dar um direcionamento do que é a vida. Por que nós estamos aqui? Mas o pensamento científico, não. O pensamento científico ele não tem essa pretensão de dizer o que é que vai ser a vida, né? É outra lógica. Por isso que é desencantamento, é um processo de quase que de abandono, né? Um abandono de Deus, um desaparecimento da nossa segurança, etc. Né? Essa é a lógica. Conceito de desencantamento do mundo. E essa é a lógica de nossa realidade. Né? De nossa realidade. Por que é uma lógica de nossa realidade? Porque as religiões, elas vão perder importância enquanto instituição social que funciona como aquela instituição social mais importante, por exemplo, da Idade Média, que era o catolicismo, etc., de outras realidades, que funcionaria como aquele cimento social, né, que possibilita que as pessoas continuem vivendo em sociedade, naquele conceito de coesão social que nós falamos lá em Durkheim. A religião perde essa força, tá? Nos tempos modernos, por conta do processo histórico que Weber vai falar sobre, vai denominar, melhor dizendo, um processo histórico conhecido como secularização. Ele fala que a racionalização e o desencantamento do mundo tem sua origem mais direta da religião. O processo de secularização ele vai ter uma, vamos dizer assim, uma origem maior nas próprias relações jurídicas que se desenvolvem e nas relações econômicas. Mas o que é a lógica desse processo de secularização? Secularização é um termo que necessariamente é um conceito que necessariamente significa uma perda de poder das religiões em ser essa instituição social que explica o mundo, que dê coesão social à vida em sociedade, como, por exemplo, as religiões dos indígenas dão, como o catolicismo lá na Idade Média dava. Então, a religião vai perder isso por quê? Porque esse processo, o próprio processo da modernidade é um processo, quer queira ou quer não, de enfraquecimento das religiões, né? Dos pensamentos religiosos, metafísicos. Em qual sentido? No sentido que nós conhecemos, aquele termo que nós conhecemos, gente, chamado de Estado laico, laicização, pensamento laico, comportamento laico. Né? O que significa isso? Significa que, basicamente, nosso comportamento é definido dentro desse espaço, né? Por isso que Weber fala, quando se fala em secularização, necessariamente tem que se falar sobre o Estado Democrático de Direito, a dominação burocrática legal, né? Porque esse é o fundamento. Fundamento de quê? De respeito às leis
leis impessoais, leis universais, leis formais, etc., né? Um regramento jurídico impessoal que normatiza no sentido que vai dizer o que orientar o que é permitido e o que é proibido no comportamento de nossa sociedade. Então, aquilo que é permitido, aquilo que é proibido, ele, em regra, vai ser dado pelas leis do direito. E essas leis do direito, elas não estão mais vinculadas à lógica religiosa, estão vinculadas a um processo de racionalização também, de construção de leis, de impessoalidade, etc. O impessoalidade é o quê? É o oposto de pessoalidade. Na primeira parte do vídeo, que ele fala a diferença de comunidade e sociedade, comunidade se baseia numa relação de natureza mais pessoal e a sociedade numa relação de natureza mais impessoal. Ok? Bom dia, senhor. E a secularização significa que nós necessariamente obedecemos ao Estado Democrático de Direito, à Constituição Federal de 1988, todos os seus regulamentos jurídicos. Tá certo? Ele tem essa pretensão de universalidade aqui dentro do território brasileiro. Ou seja, independentemente de eu ter, vamos fazer uma relação com a religião, independentemente de eu ser católico, protestante, espírita, ateu, umbandista, candomblessista, qualquer religião, independentemente de minha religião particular, eu devo obediência às leis, a todo o sistema jurídico brasileiro. Nesse processo que ocorre lá na Revolução Francesa de separação radical entre o Estado e a religião, é isso. O Estado agora vai seguir uma lógica de obediência às leis, o sistema jurídico, o sistema legal. E isso necessariamente é uma perda de poder da religião em determinar, em ser a instituição que é mais importante em determinada sociedade. Ou seja, que era a discussão sobre coesão social. Tá certo, gente? A religião, secularização, significa perda de poder da religião em influenciar a estrutura social de determinada sociedade. Então, secularização significa, quando você enxergar esse conceito de secularização, lembrem-se do processo de laicização. Faça essa vinculação com o Estado laico. Secularização significa, basicamente, esse processo de perda de poder da igreja em determinar os horizontes, limites, significados da vida, comportamentos, etc., de uma determinada sociedade. Então, a sociedade moderna, além de ser racional, pautada na importância da matemática, dos números, do lucro, além de ser uma sociedade em que há um processo de desencantamento da realidade, a explicação é uma explicação racional, científica, pautada na ciência, ela é também secularizada. Ela é o quê? A religião não é a instituição social agora que dá a última palavra para, por exemplo, dirimir conflitos sociais. Por exemplo, quando você tem um conflito social, né? Imaginemos um determinado conflito social, não vai ser o padre, não vai ser o pastor, não vai ser o pai de santo, não vai ser o líder espírita, não vai ser nenhum desses líderes religiosos que vai sentar lá, tentar dirimir. Vai ser, por exemplo, um juiz de direito. Tá certo? A centralização vai estar lá. Porque se falar aí, para terminar essa aula, só falar do termo de dominação, né? A discussão sobre... Mas não é essa a questão, João. É religião. Não é essa questão nem de perto. Nem de perto. Aí é porque você chegou atrasado, João. A gente está falando da modernidade capitalista. Não é... E você pode falar porque tem conflitos religiosos. Não é isso. I'm sorry.
A Não, internet aqui tava meio ruim. Eu cheguei agora. não é para desculpar, não. É porque não precisa se desculpar, não. Você tem uns problemas, eu sei disso. Porque tem um grande, falecido já, um grande intérprete de Weber, né? Bastante honesto, etc., que era Antônio Flávio Fiorucci, que ele escreve um texto, ele escreveu um livro que é famoso, que é sobre o desencantamento do mundo, sobre esse conceito, e ele fala sobre secularização. Ele faz um debate crítico com alguns pensadores que interpretam, que tentam reinterpretar Weber e criticar Weber nesse sentido, de falar, olha, há um processo de retorno à religião, um processo de retorno ao Deus. Aí ele fala, não é essa discussão que Weber está fazendo. Weber, quando ele fala de racionalização, desencantamento, secularização, Weber não está falando que as religiões desapareceram. Não é isso que Weber está falando, João. Eu quero, e você grave isso. Weber não está falando as religiões acabaram, as religiões não mais existem, as religiões não mais influenciam o comportamento. O que ele está falando é que a religião não tem a centralidade no processo de coesão, de integração social que ela tinha anteriormente. E, nesse processo, significa uma perda de poder social da própria religião. Ele só está falando isso. Certo? Ele está falando de, vai ter guerras religiosas, vão haver ainda guerras religiosas? Vão. A religião ainda é muito importante para bilhões de pessoas. É. Mas, por exemplo, João, um exemplo que você vai, espero que vocês entendam, né? Num processo, logicamente, que você vai dizer, professor, mas tem uns negacionistas, etc. Tirando os negacionistas, etc. Quando vocês têm algum tipo de doença, alguma coisa assim, a tendência da população geral é procurar um atendimento médico especializado. Não é verdade? A lógica desse momento histórico é você ir lá, ir no médico, o médico recitar um remédio, você ir lá tomar um remédio e tal. Você pode rezar, etc., mas o cerne da discussão é que a ciência a ciência, grosso modo, também toma esse espaço que é dado pela religião também, né? Não é verdade? Então, você, por exemplo, João, você está em contabilidade. Você terminou a contabilidade, está lá na ciência contábil, etc, etc. Eu não sei qual é a sua religião particular, mas você tem algum tipo de oráculo, né? De adivinhação do futuro. É hipotético, viu, João? Hipotético. Aí você vai lá, alguma empresa chama você para fazer a consultoria, você vai lá fazer as contas da empresa, pega o oráculo, joga lá, responde a ele. Ele vai aceitar aquilo, ele vai lhe pagar, e vai falar, esse cara cai fora, rapaz. Você vai fazer o trabalho baseado, por exemplo, no desenvolvimento da contabilidade a partir desse momento histórico, né? Da reforma protestante, desenvolvimento da matemática, daquelas contas, ele vai apresentar para ele, vai falar, você está com problema nisso, nisso, nisso. Nesse período você teve uma perda disso, disso, disso. Pronto. É isso que Weber está falando. Tá certo? É uma perda de poder, não é o desaparecimento das religiões. Né? Aí, nesse texto, ele vai falando isso, ele vai tem um debate crítico, ele fala, não é essa discussão que o Weber está fazendo, o Weber está fazendo outra discussão. Né? Então, esse processo de secularização é isso. A dominação é burocrática, a secularização casa muito bem com a dominação burocrática legal. O que é dominação burocrática legal? É o processo de dominação política, basicamente, em que a legitimidade de dominação vai estar dada pelas leis do direito. Não é pelo carisma do líder político e não é pelas tradições, são pelas leis. A impessoalidade das leis. Aí vai dar desenvolvimento de outro conceito que ele chama de jaula de ferro lá. Eu postei um outro vídeo para vocês lá no mural. Né?
para vocês assistirem. Então, o que está discutindo nesses três conceitos de racionalização, desencantamento e secularização, né, é um processo de, basicamente, é um processo de uma realidade, vamos dizer assim, menos atraente. Uma realidade social menos atraente, uma realidade social mais fria, uma realidade social mais pautada na calculabilidade, numa razão instrumental. Tem um teórico que ele com um termo, uma expressão muito interessante, que é racionalização da dominação do mundo, um processo de perda da importância da religião, um processo de desencantamento, desmagificação, né? Então é um processo, vamos dizer assim, um processo nebuloso no sentido metafórico, cinzento, né? Quando está numa localidade onde tem tempo nublado, chuvoso, etc., meio melancólico, tal. Weber fala que essa é mais ou menos a realidade do capitalismo. Né? A partir do século XVI, com a Reforma Protestante, com as transformações lá, etc., etc., Weber fala que é basicamente isso. O mundo perde um pouco do encanto, né? Justamente porque, dentre outras razões, né, a própria seitas protestantes foram incumbidas de expulsar essa magia da própria realidade. Tá certo? Então, muito obrigado pela aula. Nos vemos na próxima sexta. Bom final de semana. Espero que vocês tenham entendido. E lembre-se, João, quando você pegar alguma questão, quando você pegar algo que você esteja falando sobre Max Weber, é sempre para João e para todos. Secularização, desencantamento, racionalização não significa fim das religiões. Por favor, não significa o fim das religiões. Significa transformações que tiveram como consequência uma perda de poder da religião na própria sociedade, mas não significa que elas deixem de existir, não significa que elas têm influência no comportamento das pessoas. Tá certo? Aí se vocês virem isso, marca. Beleza? Não significa fim, significa Beleza, professor. perda. Tchau. Perda, Ficou vai lá. excelente, tá? Vai lá. Ficou lindo. Vai lá. Tchau, gente. Até semana que vem.